Fala pessoal, tudo bom com vocês? Professor Wellington, se vai respondendo aqui mais uma questão de física para vocês, envolvendo a parte de eletrodinâmica, tá? Então já vai curtindo o vídeo, comentando aí de qual cidade, qual estado você é. Fala aqui de João Pessoa, Paraíba, nossa meta, chegamos aí aos 40.100 inscritos, tá? No nosso canal tem questões de matemática, física e química dos mais variados conteúdos. E no final do vídeo vai aparecer 2 casos, um botão de inscrição e outro com a playlist para você continuar estudando por aqui. Questão difícil essa, hein? Mas vamos resolver aqui para vocês, ó. Um fio de cobre que apresenta boa condução de eletricidade tem diâmetro de 3,5 milímetros e está sendo percorrido por uma corrente de 4 amperes, tá? Considere que há nesse fio 9, 10 a 21 elétrons por centímetro cúbico e que a carga elétrica de um elétron vale 1,610 a menos 19 coulomb. A distância percorrida, ou seja, quanto ele vai percorrer o elétron, qual é a distância percorrida de um elétron livre desse em uma hora, é de aproximadamente em metros. Ele quer a resposta em metros, tá? Então tudo que tiver de outra medida a gente vai ter que transformar. Então é o seguinte, nós temos aqui que calcular primeiro a quantidade de elétrons, tá? Professor, mas ele deu 9, 10 a 21. Não, isso aqui é a quantidade por centímetro cúbico. Tá bom? Isso aí não é a quantidade de elétrons que vai passar, não. Tá? Nessa seção aqui, ó, nessa área de seção transversal. Mas nós temos que lembrar que está faltando a carga. Qual é a fórmula da carga? A fórmula da carga é I vezes T, né? Na fórmula do kit. E aí você iguala a NE. Tudo bem? Sem problema, não é? E aí você tem que... Qual é o valor da corrente? 4. E o tempo? Está em hora. Eu tenho que saber que uma hora tem 3.600 segundos. Então você coloca aqui, ó, 3.600 segundos. O número de elétrons. Vou descobrir qual é a carga elementar. 1,6. Isso aqui vai dar 14.400. Carga elementar é 1,6 vezes 10 a menos 19, tá? N 1,6, 10 a menos 19. Quem está multiplicando passa a dividir. Então vai ficar 14.400 dividido por 1,6, 10 a menos 19 igual a N. Então você tem que o número de elétrons que vai passar aqui vai ser de 9.000 vezes 10 a quanto? Como embaixo está 10 a menos 19, quando ele sobe positivo. Então você... Quando você voltar aqui também, 3 casinhas, ó, 1, 2, 3, você acrescenta 3 no expoente. De forma que você passa a ter 9, 10 elevado a 22 elétrons. Então eu sei já a quantidade de elétrons que vai passar em uma hora, tá? Por essa seção transversal. Mas não é isso que ele quer. Ele me diz que nesse fio há 9, 10 a 21 elétrons por centímetro cúbico. Eu tenho que fazer isso em metros, né? A quantidade de elétrons que passa. Então, é o seguinte. Ele me deu uma razão de 9, 10 a 21 elétrons por centímetros cúbicos. Não é? Por 1 centímetro cúbico. Só que eu vou ter que transformar esse centímetro cúbico em metros. Como é que a gente faz isso? Olha só. Nós temos assim, metros cúbicos, decímetros cúbicos, centímetros cúbicos. Então você voltando, ó, 1, 2. Na verdade você voltou 3 e 3 você andou, no caso, menos 6, né? Então tá para a esquerda. Então esse valor de 1 centímetro cúbico é a mesma coisa ser 1 vezes 10 a menos 6 metros cúbicos. Por quê? Porque você estava em centímetro cúbico, voltou 3 e voltou 3, então 10 a menos 6. Bom, se 9, 10 a 21 elétrons equivale a um volume de 1, 10 a menos 6, quanto vai corresponder o volume de 9, 10 a 22 elétrons? Não é? Quanto vai corresponder? Qual vai ser o volume que vai corresponder 9, 10 a 22
elétrons. Então, a gente vai fazer o famoso cruz-credo aqui. Então, vai ficar x vezes 9 vezes 10 a 21 igual a 9, 10 a 22 vezes 1, 10 a menos 6. Vai ficar x 9, 10 a 21 igual a 9 vezes 1, 9, 10 a 22 menos 6, né? Vai dar 16. Tá? Sem problema algum. De forma que esse 9, 10 a 21 está multiplicando o x, passa a dividir. Então, vai ficar 9, 10 a 16 dividido por 9, 10 a 21. Então, você passa a ter aqui x igual a 9 por 9 dá 1. E você tem que vai ficar 10 a 16. O 21 está positivo, vai subir negativo. Então, fica x igual a 1 vezes 10 a quanto? Você faz 16 menos 21. Vai dar menos 5. E aqui vai ficar, na verdade, em metros cúbicos, né? Nós saímos do centímetro para metros cúbicos. Então, isso aqui vai ser o volume que vai ocupar esse 9, 10 a 22 elétrons. Mas, professor, ele não quer saber o volume, ele quer saber quanto vai andar esse camarada aqui, ó. Só que você percebe que isso aqui é um cilindro, né? Então, nesse cilindro, você tem que o volume do cilindro é o quê? O que é o volume do cilindro em si? Você tem que o volume do cilindro é a área da base vezes o quê? A altura. Essa altura vai ser justamente o comprimento. Essa altura vai ser justamente o comprimento que o elétron vai percorrer. Então, vamos lá. Então, agora, eu tenho volume, a área da base eu tenho que calcular, e eu descobrindo a altura do cilindro, na verdade, vai ser justamente o comprimento que o elétron vai percorrer. O volume eu já tenho, que é de 1 vezes 10 a menos 5. A área da base. Gente, a área da base, como é um círculo, a área da base é πr ao quadrado. A área da base vai ser o π, vale 3,14. Qual é o raio? Perceba que o raio, ele não me deu raio, ele me deu o diâmetro. O diâmetro é de 3,5 milímetros. Correto? Então, se o diâmetro é de 3,5 milímetros, o raio é a metade, vai ser 1,75 milímetros. Só que a gente vai ter que transformar isso para metros, né? E como é que eu transformo para metros? Perceba só a situação de metros, decímetros, centímetros e milímetros. De milímetro para metro, você vai voltar 3 casas. Então, na verdade, 1,75 milímetros é 1,75 vezes 10 a menos 3 metros. Então, no lugar do raio aqui, a gente vai colocar 1,75 vezes 10 a menos 3 ao quadrado. Tá? Professor, eu poderia colocar o π valendo 3? Como a questão não me deu nenhum tipo de orientação, a gente tem que utilizar o 3,14. Tá bom? Então, a gente vai fazer aí o seguinte. Vamos lá. 1,75 ao quadrado vai dar 3,06. Então, a gente vai fazer assim. 3,14 vezes... Vamos só colocar duas casas decimais, tá bom? É o valor aproximado. 3,06 vezes 10 elevado menos 3 vezes 2 dá menos 6. Tá? Então, a gente vai multiplicar agora 3,14 vezes 3,06. Isso vai dar aproximadamente 9,60. Tá bom? Vezes 10 a menos 6. Isso está em quê? Em metros quadrados. Muito bem.
tá? Só para fazer uma diferença aqui nas medidas, tá? Ok? Isso aqui foi a parte de fazer a transformação de milímetros para metros. Maravilha. Então agora eu tenho a área. Então a área vai ser de 9,60 vezes 10 a menos 6 e a altura que vai ser o comprimento que a carga vai andar. Então vai ficar 1 vezes 10 a menos 5 dividido por 9,60 vezes 10 a menos 6. Beleza. Então 1 dividido por 9,6 vai dar zero aproximadamente. Vai dar 0,10, né? Como eu estou utilizando duas casas decimais, vezes 10 elevado a quanto? Eu já tenho menos 5, esse menos 6, 10 a menos 6, ele vai subir positivo, então fica mais 6, tá? Então você vai ter que, esse deslocamento vai ser de 0,10 vezes 10 elevado a 1, né? Menos 5 mais 6 dá um positivo. De forma que agora você sabe muito bem que vai ficar H igual 0,10 vezes 10 elevado a 1. 10 elevado a 1 é 10, vezes 0,1 vai dar exatamente 1. Então, a distância percorrida por um elétron vai ser de 1 metro. Essa resposta é a letra A. Tá bom? Se você gostou da explicação, curta o vídeo, comente, compartilhe, inscreva-se no nosso canal, tá? E até a próxima resolução. Valeu!